Você acompanha o Oscar? Você assiste aos filmes indicados pela Academia? Ou apesar de gostar muito de cinema, você não dá importância para a premiação? Hoje eu apresento aqui 7 motivos que ilustram por que o Oscar é uma premiação importante. Eu sou o Alex e você está no Panorâmica. Fala galera cinéfila, e aí, tudo bem com vocês? Com a aproximação do Oscar, é claro que esse é o tema mais comentado por aqueles que gostam de cinema de verdade. E aí sempre surgem comentários como aqueles: o Oscar é o prêmio mais importante que existe no cinema mundial. O Oscar é o prêmio definitivo para qualquer cineasta. Já outros vão dizer: o Oscar é um prêmio inflado, é só um prêmio da indústria para vender filme. O Oscar não é nada demais, é uma premiação medíocre, uma festa ruim e chata. Como eu disse, através de 7 pontos eu vou ilustrar aqui por que o Oscar é sim uma premiação importante. Mas vale ressaltar, não é aquela premiação que todos exaltam, não é o prêmio máximo do cinema, isso é bobagem. Vale deixar bem claro aqui que o Oscar não é a maior premiação de cinema que existe. Festivais como o de Cannes, Berlim, o Festival de Veneza são tão ou mais importantes que o Oscar. Inclusive a gente da indústria do cinema norte-americano que não acredita que o Oscar seja lá isso tudo. Woody said, I'm not going to go out to the awards because I have the band. I have our jazz band on Monday nights. People can say, oh, my favorite movie was Annie Hall, but the implication is that it's the best movie. And I don't think that's possible. I don't think you can make that judgment, except for track and field, you know, where one guy runs and you see that he wins, then it's okay. Mas dizer que o Oscar é só um prêmio para vender filmes, é um prêmio para a indústria, é também uma visão um pouco reducionista sobre o que é a premiação. O primeiro ponto é de que é o prêmio mais antigo que existe de cinema no mundo. O Oscar existe desde 1929, quando o premiado foi o Wings. Por ser a premiação mais antiga de cinema, é claro que o peso da tradição conta muito. É claro que toda a jornada histórica que o Oscar tem vale muito, conta bastante. Isso mostra a importância da premiação, sim. Existe todo um legado de erros e acertos por trás disso. E esse, inclusive, é o segundo ponto. O Oscar é muitas vezes lembrado pelos seus erros, mas o Oscar também tem seus acertos. É claro que muitos filmes medianos ou medíocres até vencem o prêmio de melhor filme do Oscar. Não à toa a gente tem aí como vencedores O Discurso do Rei, Gente Como a Gente, O Paciente Inglês, Forrest Gump, Um Contador de Histórias. E eu vou puxar uma briga enorme com os fãs de Forrest Gump. Calma lá, pessoal, que eu também gosto de Forrest Gump, Um Contador de Histórias. É um filme legal, do Robert Zemeckis, eu acho interessante, mas ele é mais fraco se comparado a 2 dos seus concorrentes daquele ano. Um deles era Pulp Fiction, Tempos de Violência, do Quentin Tarantino, que foi vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e o outro é Um Sonho de Liberdade, que é um filme admirado por muita gente, tanto pela crítica quanto pelo público. Andy, let me out. Andy? I have no idea to this day what those 2 Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I like to think they were singing about something so beautiful it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. E a lista de cineastas que nunca ganhou um prêmio de melhor direção. Imagina só, Kurosawa, Hitchcock, Eisenstein, Stanley Kubrick e Charlie Chaplin jamais ganharam um Oscar de melhor direção ou de melhor filme. Mas, como eu disse, esse segundo ponto é sobre os acertos do Oscar. Na categoria principal já foram vencedores filmes grandiosos como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, do Woody Allen, O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão Parte 2, do Francis Ford Coppola. E o caso mais recente, que é o do Parasita, comprova que o Oscar tem sim aprendido com seus erros. É claro que falta muitos acertos ainda, falta um pouquinho de diversidade, ousadia em selecionar filmes que não são próprios do mainstream, da narrativa convencional.
O terceiro ponto é de que o Oscar oferece a oportunidade de se discutir cinema. Eu sei que no meio cinéfilo é claro que é muito comum se falar sobre cinema o tempo todo, mas tirando esse público, é muito difícil das pessoas discutirem cinema como arte mesmo, como manifestação artística, se não em uma época como essa, que é a temporada de premiações. E é importante, é bacana que uma premiação faça isso, que motive as pessoas a enxergar o cinema como arte de verdade, não só como entretenimento. Afinal de contas, essas pessoas defendem com unhas e dentes os trabalhos da Meryl Streep, da Sofia Coppola, do Woody Allen, do Steven Spielberg, não é apenas porque conhecem os seus trabalhos, mas porque talvez passaram a conhecer por conta do Oscar muitas vezes. O quarto ponto é de que o Oscar é um bom guia sobre o que assistir. Sabe aqueles momentos que você está perdido diante de um canal de streaming? Pois é, o Oscar oferece essa oportunidade de você conferir um filme bacana, um filme legal. É claro que dentro da lista de indicados vai ter muita bomba por aí, vai ter muito filme ruim. Mas também há filmes muito bons e há filmes espetaculares. Para você ter uma ideia, neste ano a gente tem Judas e o Messias Negro, Meu Pai, Nomadland, O Som do Silêncio, todos filmes muito bons, filmes acima da média de verdade. Ah, Alex, mas é possível montar uma boa lista de filmes também baseada em outros festivais, outras premiações. Eu sei que sim, mas isso é mais difícil para o público que não acompanha cinema diariamente. Afinal de contas, não é sempre que se fala de premiações. E o Oscar, o Globo de Ouro, o Critics' Choice, por serem prêmios americanos, né, e os Estados Unidos vendem muito isso, acabam sendo de mais fácil acesso para o grande público. Quinto ponto, o Oscar é uma cerimônia divertida. Eu sei que isso é bastante subjetivo, tem muita gente que acha chato, acha longo, as piadas são sem graça, as situações são muito forçadas. E eu sei que ano após ano, realmente, o Oscar tem sido difícil de acompanhar. Eu acompanho o Oscar, gente, há 30 anos. Desde 1991 eu assisto a cerimônia. E de lá pra cá, sempre tem um ano mais bacana, sempre tem um ano bem ruim. Recentemente, inclusive, do ano passado, 2020, eu achei uma cerimônia bastante divertida. Já 2019... que difícil que foi. Inclusive, pessoalmente, acho que faz falta muito a presença do host, né, do apresentador. Muita gente diz que não, de que revezar os apresentadores é o melhor. Mas eu sinto falta realmente de alguém que seja liderança ali da festa, né? O Billy Crystal fazia isso muito bem. Pra mim, era o melhor apresentador de Oscar que já teve. Mas eu gostei muito da Ellen DeGeneres, do Steve Martin e do Chris Rock. No fim, como eu disse, é algo muito subjetivo. Aqueles que gostam muito do tapete vermelho, que gostam mais dos discursos, aqueles que gostam das homenagens. Eu gosto praticamente de tudo que se refere ao Oscar. Sexto ponto, o Oscar é competitivo. Gente, nós gostamos de competição, né? E competição que seja saudável, claro. Não à toa a gente gosta de acompanhar Olimpíadas, Copa do Mundo, Fórmula 1, jogo de bola de gude no quintal. É muito divertido ver as pessoas torcerem pelo filme favorito, pelo diretor que gosta mais, pelo ator ou atriz que ele acha mais interessantes na premiação. Sétimo ponto, o Oscar dá visibilidade a pessoas menos conhecidas. E aí eu estou falando de pessoas que são muito importantes para o cinema, mas são menos visadas. A maioria das pessoas gosta de acompanhar o discurso daquele ator famoso, daquela atriz importante, daquele diretor celebrado. Mas o Oscar também é muito interessante porque dá visibilidade a profissionais diversos que trabalham com cinema. Desde pessoas que trabalham com a mixagem de som, até o diretor de fotografia, o maquiador, a montadora, o responsável pelo design de produção. O cinema é uma arte coletiva, não se faz filme sozinho. Se não fosse o Oscar, talvez a gente não conhecesse nomes como o Ben Burtt, que é o responsável por sons do Star Wars, do Wall-E, é o responsável por efeitos sonoros de muitos filmes. E o Hans Zimmer? Muita gente o conhece pelo Oscar. Ele venceu pela primeira vez em 1994 com O Rei Leão. Mas ele assina partituras como de Batman, o Cavaleiro das Trevas, 12 Anos de Escravidão, Interestelar e tantos outros por aí. Então, pessoal, esses são 7 pontos que eu quis deixar aqui para vocês, para exemplificar do porquê que o Oscar é sim uma cerimônia importante. No dia 25 de abril acontece a próxima cerimônia do Oscar e eu espero que vocês assistam, tá? Um abraço, bons filmes, galera! Até mais!